Olá, pessoal. Excelente noite a todos. Estou verificando aqui a conexão com a internet. O Instagram acho que está meio lento hoje. Eu acho que o Dr. João Monteiro, agora acho que estabeleceu a internet. Convidar o doutor aqui. Deixa eu verificar aqui. Doutor. Acho que a câmera hoje não está ajudando. Olá. Olá, doutor. Excelente noite. Olá a todos que estão aí nos acompanhando nessa live, falar um pouquinho aí de direito do consumidor. Quero agradecer ao doutor João Monteiro por estar aqui hoje, sexta-feira, aí, falando de direito do consumidor, relação de consumo. Olá, doutor Lucas. Obrigada pela presença. Deixa eu chamar mais algumas pessoas aqui. Acho que eu vou colocar esse aplicativo de foto. Ai, ficou legal. Olá, doutor, tudo bem? Excelente Tudo sexta-feira bem. aí, feriado. Vamos falar um pouco. Uma satisfação Eu tenho imensa, né? Nessa sexta-feira aqui, né? Poder falar um pouquinho sobre direito do consumidor. Eu que agradeço, doutor. Vamos começar com a apresentação. Fala um pouquinho aí do doutor. O doutor atua especialmente em direito do consumidor. Por que escolheu o direito do consumidor como nicho de atuação? Que eu vejo que o doutor anda realizando muitas postagens, inclusive fazendo lives, né, falando aí de direito do consumidor. Se apresente, doutor. O doutor é advogado, escritor. Fala um pouquinho do doutor para que os nossos colegas possam conhecer o seu trabalho. Olha, eu sou advogado, eu já atuei na defesa do consumidor no PROCON aqui do meu município, do município de Guaxupé. Eu atuei no PROCON por pouco mais de 6 anos. Eu atuei no órgão aqui. E aí eu tenho assim uma experiência assim vasta por ter atuado no PROCON e foi assumindo o órgão de proteção e defesa do consumidor que eu me apaixonei muito mais pelo direito do consumidor. Aí eu fiz uma pós-graduação, uma especialização, né, em direito do consumidor. E aí eu fui tendo esse estreitamento com a disciplina Direito do Consumidor, que inclusive um dos frutos disso foi o meu livro, que eu acabei de lançar esse ano, né? A responsabilidade civil nas relações de consumo, que é um tema aí que é muito abrangente no direito do consumidor, né? Então, Exatamente. isso o meu histórico é esse. Eu sou advogado há mais de 25 anos, né? E eu formei lá na Faculdade de Direito de Guarulhos, na FIG Unimesp, Sim. e é isso. A minha história é essa. Eu sou escritor, gosto de escrever, e sou também Master Coach, né? Eu também tenho esse lado aí de ajudar as pessoas a ter aí um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento humano. Perfeito, excelente. Então, estamos aqui com o ilustre advogado, escritor, atuou em defesa do consumidor por longos aí de 6 anos, atuante aí na advocacia durante os seus 25 anos, doutor. É uma carreira imensa. Obrigada, Sara. Obrigada, doutora Silmara. Obrigada aos demais colegas que estão aí nos prestigiando. Eu vou falar um pouco de mim rapidinho para a gente já começar a falar de relação jurídica. O doutor, ele é autor do livro que fala de responsabilidade civil. Depois mostra novamente a capa do livro para que os colegas possam ver e estar prestigiando, né, o doutor. Isso.
E eu também vou adquirir também o livro, porque eu quero aprender mais sobre o direito do consumidor, uma área do qual eu sou apaixonada. Eu sou Ludmila Guimarães, advogada, atuo aí no direito do consumidor há quase 3 anos, eu tenho 2 anos e 6 meses de formação ainda, estou começando, né, a entender mais sobre o direito do consumidor. Sou vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da Associação Brasileira de Advogados aqui de Cuiabá, Mato Grosso, o qual tenho a honra de estar participando. Fui convidada recentemente para fazer parte dessa comissão como vice-presidente. Já sou membro da Comissão de Direito Civil e Processual Civil também da Associação Brasileira de Advogados aqui de Cuiabá, Mato Grosso. Pronto, fiz uma apresentação simbólica, vamos começar a falar aí de relação jurídica. Eu marquei um tópico aqui, eu gostaria que o doutor iniciasse falando aí para os colegas, porque o que eu vejo que muitos advogados, assim como os outros colegas, quando vão ingressar com uma ação judicial em relação para tratar de relação de consumo, muitos ficam na dúvida se vem um mero aborrecimento ou não. Né? Mas antes de falar do mero aborrecimento, é interessante o doutor abordar sobre relação jurídica. O que vem a ser, doutor, a relação jurídica na relação de consumo? Temos de um lado o consumidor, temos de outro lado o fornecedor, temos de um lado também a prestação de serviço, um produto que pode ser adquirido, né? Mas queria que o doutor dissesse aí de uma forma ampla, para que os colegas possam entender essa questão de relação jurídica. Obrigada, colega do Instadicas Cuiabá. Obrigada, Cláudia, contadora. Obrigada. Então, é muito bom também falar que esse ano o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele completa aí 30 anos da sua promulgação, né? O Código de Proteção e Defesa do Consumidor é 30 anos que ele foi promulgado no dia 11 de setembro, né, de 1990, ele foi promulgado, entrou em vigência em março, então está completando aí 30 anos, né, de promulgação, né? Sim. E é fundamental mesmo a gente saber o que é uma relação jurídica de consumo, para que se possa, né, aplicar a nossa lei consumerista, que é uma lei protetiva, né? E porque muitas pessoas confundem, apesar de nós todos sermos consumidores, né, nem todas as relações jurídicas são de consumo, né? O que é uma relação jurídica? É o vínculo que vai unir duas ou mais pessoas, né, caracterizando o consumidor, né, que é o sujeito ativo, e outra pessoa, o sujeito passivo, um fornecedor de produto ou serviço, do outro lado da relação, e o vínculo entre eles decorre, né, da própria lei ou de um contrato de consumo, né? E o primeiro, sim, que no caso é o consumidor, ele vai exigir do segundo o cumprimento de uma obrigação, de dar, de fazer, ou até mesmo se abster de fazer alguma coisa, né? Então, a incidência do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele vai ter os seus efeitos numa relação em que há a figura do consumidor, que precisa ser conceituado, quem é consumidor, e do fornecedor. Tem que haver um nexo aí de causalidade capaz de obrigar um a entregar uma coisa, uma prestação que seria uma prestação de consumo. Mas precisamos aí saber quem são os atores dessa relação jurídica de consumo. O que é um consumidor? Né? Na lei fala que o consumidor padrão é aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Ou seja, para o seu uso próprio. Só que aí vem os doutrinadores e vem querer ampliar este conceito para que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor possa proteger um maior número de consumidores. Então, temos 3 teorias aí que explicam, né, que definem, né, o consumidor, que temos a teoria finalista, que é a teoria que fala que a finalidade da aquisição daquele produto ou serviço
seria para uso próprio, é uma teoria mais restrita. Temos a teoria maximalista, que é uma teoria muito ampla, e temos a teoria mista, né? Ou aquela que a gente pode chamar de teoria finalista aprofundada, que os tribunais estão acatando essa teoria que nem restringe muito e nem amplia demais. Então, o STJ tem adotado essa teoria para conceituar consumidor. E há, além do consumidor padrão, o consumidor por equiparação. Aqueles que foram vítimas de um acidente de consumo. Por exemplo, eu cito, inclusive, no meu livro, aquele acidente que houve no shopping de Osasco, onde houve aquela explosão, e várias pessoas ali que não adentraram ao shopping para adquirir produto ou para contratar algum serviço de alguma agência de turismo, sei lá, qualquer serviço ali como consumidora, elas estavam passando por ali e o shopping teve aquela explosão, foram atingidas. Então, elas foram consideradas consumidoras por equiparação, porque elas, mesmo ali não adentrando ao shopping para consumir, elas foram vítimas daquele evento, daquele acidente de consumo. Então, elas são consideradas, por equiparação, consumidoras. E tem também aquelas que são expostas às práticas comerciais. Por exemplo, se eu estou diante de uma publicidade enganosa, uma publicidade abusiva, mesmo que eu não adquira aquele produto que está sendo veiculado naquele tipo de publicidade, se eu me sentir lesado por aquela publicidade que talvez está ferindo alguma honra, alguma etnia, sei lá, algum comercial de publicidade que incite a violência, o ódio, eu posso muito bem acionar o Ministério Público, né, numa ação para que tire essa propaganda de veiculação do ar e aquela empresa ou aquela agência publicitária, né, dependendo do tipo aí de responsabilidade, assuma aí as consequências administrativas e civis neste caso. Então, mesmo não adquirindo aquele serviço, se eu me sentir lesado, eu sou considerado aí consumidor, porque o artigo 29 fala que eu sou exposto àquela prática comercial. Tá? Perfeito. E o que é fornecedor, que é o outro ator da relação jurídica? Sim. É toda pessoa física, né, ou jurídica, sim, pública ou privada, né, que fala, nacional ou estrangeira, como diz a lei, e fala também dos entes despersonalizados que desenvolvem atividades aí, né? E quando a gente fala de entes despersonalizados, a gente pode lembrar daquela sociedade irregular, que apesar de estar ali uma sociedade, aquele contrato não foi registrado. E aí a sociedade está irregular, é um ente despersonificado, né? Então, e também podemos falar sobre os ambulantes, aqueles que vivem da informalidade. Então, são entes despersonalizados, né? Que desenvolvem atividades de produção, montagem, aí vem o que o código fala, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição de produtos. Aí ele faz um leque aí da cadeia de fornecedores aí. E aí as pessoas podem até estar perguntando, mas o que significa atividade? A atividade traduz que todo produto ou serviço ele tem que ser efetivado de forma habitual, ou seja, de forma profissional. Por exemplo, se eu compro, eu até já citei esse exemplo, mas é um exemplo fácil de ilustrar aqui.
se eu compro um automóvel de uma pessoa particular, de um dentista, por exemplo, se eu compro um automóvel de um dentista, a atividade habitual dele não é venda de carro. Então, a nossa relação jurídica ali, se aquele automóvel apresenta um defeito, não vai estar abarcada pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Eu vou ter que me servir do Código Civil para que eu possa ali reclamar, acionar ele por conta de que ele me vendeu um veículo com defeito, não o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, porque a nossa relação jurídica não é de consumo. Porque a atividade habitual, a atividade profissional dele não é venda de veículo, ele não é dono de concessionária, ele é um dentista. Então, é por isso que é importante as pessoas saberem o que é uma relação jurídica de consumo. E aí vem as definições dos atores dessa relação jurídica, do objeto da relação jurídica, que é um produto, um bem ou um serviço, né? E também sobre a definição de atividade, que a atividade tem que ser feita de forma habitual e profissional ou comercial para ser considerada relação jurídica de consumo. Agora, se eu vou naquele mesmo dentista e acontece algum problema no tratamento, aí sim eu posso me servir do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, né, provando a culpa daquele dentista, porque, principalmente, se ele for um dentista que é um ortodôntico, que ele vai me gerar um resultado, porque aí esse tipo de tratamento é de resultado, se o resultado não foi aquele esperado, eu preciso provar, né, a culpa dele. Né? Eu preciso provar a culpa porque os profissionais liberais, de acordo com o artigo 14, a responsabilidade civil deles é subjetiva. É uma exceção à regra geral do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que diz que a responsabilidade é objetiva, ou seja, independentemente de culpa. Mas nos casos dos profissionais liberais, como é no caso do dentista, a responsabilidade é subjetiva. Interessante. Já que estamos falando aí em responsabilidade objetiva e subjetiva, o doutor poderia abordar de uma forma clara, assim, para que as pessoas que estão, porque eu tenho muitos seguidores que são, o doutor também tem consumidores, né? Então, para que ele possa entender o que vem a ser responsabilidade civil objetiva e subjetiva na relação de consumo, doutor, falando de uma forma bem clara para que eles possam entender quando ele tem que provar a relação ou não, quando ele tem que provar a culpa ou não daquele fornecedor, né? Porque digamos que a responsabilidade civil, quando o senhor falou aí dos médicos, né? Ela é subjetiva. Mas até que ponto essa responsabilidade ela é objetiva e subjetiva nessa relação de consumo? Olha, quando é uma obrigação de meio, né? Sim. Precisa se provar a culpa. Porque o médico, o médico não está obrigado a curar aquele paciente. Ele não promete uma cura. Mas o que ele promete é que ele vai usar os meios necessários, a melhor técnica para chegar ao resultado da cura. Mas não se promete a cura. Ao contrário do médico cirurgião plástico. Quando uma pessoa vai no cirurgião plástico, ela vai querer um resultado. E aí exatamente, é diferente, certo? Aí se acontece algum erro, a responsabilidade já é diferente. Porque ele prometeu o resultado, e o resultado não foi aquele esperado. Ao contrário do tratamento de uma doença. O médico ele não promete a cura, mas que ele vai a empregar todos os meios necessários para minimizar o sofrimento do paciente e tentar se chegar à cura usando toda a técnica científica lá que ele tem. Sim. Certo? Regra geral, a responsabilidade do médico ela é subjetiva. Subjetiva. Tá? Perfeito. Agora,
Temos também que falar sobre a responsabilidade do hospital em alguns casos, dependendo do tipo de contrato que foi aquele médico sendo um empregado do hospital, né? Sim. Também o hospital ele pode responsabilizar se ocorrer, por exemplo, daquele paciente que ficou internado tiver uma infecção hospitalar, o hospital ter aí a responsabilidade por aquele paciente. E também pode se aferir a responsabilidade, por exemplo, em uma cirurgia, daquele anestesista, certo? Por exemplo, se o anestesista aplicou uma medicação errada, que levou uma sequela, a responsabilidade aí vai ser tanto do corpo clínico, a responsabilidade vai ser concorrente de um e de outro. Vai ser concorrente a responsabilidade na medida da culpa que eles tiveram aí. Tá? Perfeito. Ficou claro? Ficou claro? Ficou muito claro. Acredito que quem está aí nos vendo pôde entender um pouco aí com relação à responsabilidade civil objetiva e subjetiva nas relações de consumo. Profissionais liberais como os médicos, a responsabilidade civil é subjetiva, porque o paciente, como o doutor disse, eu vim aprendendo também, ele tem que provar a culpa, né? E o doutor também disse aí a diferença com relação aos tratamentos estéticos, que é onde o médico acaba prometendo um resultado para aquele paciente. Falamos aí de responsabilidade civil subjetiva. Já vamos abordar aqui sobre responsabilidade civil objetiva e vamos falar também da inversão ao ônus da prova. Acredito que tem uma ligação, né, doutora, entre responsabilidade civil objetiva e já falando aí de inversão ao ônus da prova. Justamente quando o advogado ele ingressa com uma ação ou o próprio consumidor ele procura meios de proteção, né? Como ele acaba procurando o judiciário ou mesmo quando não consegue resolver administrativamente com a empresa. Né? Primeiro que se busque administrativamente resolver essa relação com a empresa, buscando meios aí de negociar o que está acontecendo. Se a empresa ela não resolve essa situação, é necessário que a pessoa prejudicada ela busque o órgão de proteção, o PROCON, né? Uhum. Para que possa fazer valer seus direitos aí, se ele se sente lesado. O que o doutor pode falar para o consumidor aí sobre responsabilidade civil objetiva? Eu acho que é muito interessante falar isso. Então, regra geral, a responsabilidade que a lei do Código de Proteção e Defesa do Consumidor traz é que a responsabilidade ela é objetiva e é uma responsabilidade solidária, né? Sim. Aqueles que estão na cadeia de fornecimento do serviço, todos vão responder. E se um assume a responsabilidade de indenizar o consumidor, depois ele pode entrar, né, com uma ação de regresso contra os demais, porque a responsabilidade ela é solidária. Ela é objetiva porque não precisa se provar a culpa, né? Num caso como esse. Então, a responsabilidade objetiva não se prova a culpa. É inerente ao tipo de relação jurídica que é a relação jurídica de consumo, regra geral. Né? Agora, não cabe ao consumidor provar o defeito, caberá ao fornecedor provar que não houve o defeito. E há a inversão do ônus da prova, porque é um direito do consumidor. O juiz ele vai aferir a hipossuficiência deste consumidor e vai inverter o ônus da prova. Porque o ônus da prova é do fornecedor. Porque é o fornecedor que vai caber provar que não existiu o defeito. E o consumidor ele vai provar o que só? O consumidor ele vai provar que houve o dano e o dano foi ocasionado por esse nexo causal da relação jurídica. É só isso que o consumidor
prova, porque a inversão é do fornecedor para dizer que não houve o defeito, que não existiu o defeito. Exatamente. Por isso que o código, ele traz lá, né, o artigo 6º, a inversão ou ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações, o consumidor ele vai informar ao juiz onde ele foi afetado, se aquele produto, aquele vício afetou a sua integridade, a sua saúde. Cabe ao fornecedor provar de que não houve falha na prestação, né? Por isso que fala em responsabilidade objetiva, porque de fato o consumidor ele tem razão, né? Digamos isso. Mas e por que o consumidor ele tem, digamos assim, que o código ele traz essa proteção ao consumidor? Porque ele não tem a capacidade técnica de entender sobre aquele produto como o fornecedor tem. Né? Então, como o doutor disse, a responsabilidade civil ela pode ser tanto objetiva como subjetiva, e os dois eles possam responder, tanto o fornecedor como o fabricante, solidariamente. Lógico que tem algumas exceções, né, para essa responsabilidade. De repente a gente pode abordar em uma outra live. Mas vamos falar um pouquinho aqui também na responsabilidade civil, no defeito e troca do produto. Isso. E vamos falar em direito de arrependimento, porque direito de arrependimento é um assunto que causa muita dúvida entre os consumidores, porque nesse período de pandemia tiveram muitos atrasos em entrega, e muitos desses atrasos não eram por culpa do fornecedor. Teve greve em vários estados, teve um número de greve de correio. Então, quando se fala em direito de arrependimento, a pessoa só pensa lá na frente com relação à responsabilidade do fornecedor. E o fornecedor, ele acaba não entendendo que o consumidor ele tem o direito de se arrepender num prazo de 7 dias. E ele não precisa justificar o motivo pelo qual ele está se arrependendo da compra, porque o artigo 49 do CDC, ele traz essa possibilidade ao consumidor. Então, doutor, fala um pouquinho aí desse Instituto do Direito de Arrependimento. Ele teve uma alteração aí com a medida provisória, ou com a lei que veio, agora não me recordo, falando aí que estaria suspenso até dia 30 de outubro. Muitas pessoas ficaram com dúvida com relação à suspensão, mas ela já não se fala mais sobre isso, porque era com relação a medicamento e compra de alimento. Então, você, consumidor, se adquirir um produto, não tem mais a intenção de ficar com aquele produto, você tem um prazo de 7 dias da compra daquele produto, né, ou da realização daquele serviço ou da compra daquele produto, o recebimento daquele produto. Recebeu o produto, você não precisa justificar o porquê. Mas o doutor explica de uma forma mais clara, porque o doutor é escritor, ele elaborou um livro. Mostra para os nossos colegas, doutor, o livro depois. Eu vou deixar também lá no meu feed a página lá com o livro do doutor, para que eu também vou adquirir. Espero que vocês também possam aí prestigiar o nosso colega escritor aqui, advogado. Vou passar a palavra, porque senão deixar eu falo muito aqui. Então, o que a gente precisa saber é o seguinte. No código se divide em fato do produto e vício do produto. O fato do produto é quando há o acidente de consumo, né? E só que isso a gente vai deixar para uma outra live falar sobre acidente de consumo de fato do produto. A pergunta aqui é sobre o vício do produto, que é intrínseco ao produto. É um vício de qualidade do produto, é um vício que torna o produto impróprio ou inadequado ao consumo. Apresentou um defeito, não está adequado ao consumo. Ou seja, não teve aquela expectativa que o consumidor esperava ao adquirir aquele produto. E temos também o vício de quantidade, quando o consumidor adquire ali um produto, né, que por complementação de peso ou medida ficou faltando, então é um vício de quantidade. Então, a responsabilidade aí é direta do fornecedor. E se não tem como identificar, por exemplo, quem fabricou o produto, aquele vendedor direto que vai se responsabilizar por aquele vício daquele produto
é o que diz a lei, né? Tem várias espécies de defeito, que é o vício aparente ou de fácil constatação, e o vício oculto. O vício aparente é aquele que o consumidor, o próprio nome diz, é de fácil constatação. Constatar que houve que tem o defeito, né? E o vício oculto, que vai aparecer logo depois, né? Então, quando um produto apresenta um defeito, o consumidor ele tem aí o prazo, né, de 30, o fornecedor, perdão, tem o prazo de 30 dias para solucionar a questão. Porque o consumidor vai, ele reclama do vício, né? E o fornecedor tem o prazo de 30 dias aí para solucionar a questão. Se o fornecedor não soluciona em 30 dias, o consumidor ele tem as opções que ele escolhe, né? Ele que vai escolher as opções, a escolha dele. Exatamente. Ele vai ou querer a devolução daquele valor que ele pagou por aquele produto corrigido monetariamente, ou ele vai exigir um produto novo da mesma marca e modelo, ou se não tem um produto da mesma marca e modelo, ele pode até aceitar um de valor inferior, mas que se pague a diferença para ele, ou ele pode também aceitar um de uma qualidade maior e ele paga-se a diferença a mais do valor, se aquele outro produto novo é caro, e também ele pode aceitar que haja um abatimento do preço aí, ou ele também pode concordar com a extensão aí desse prazo de 30 dias. Vai do consumidor aceitar ou não a extensão desse prazo de 30 dias. Só que o consumidor tem que entender que há o prazo decadencial para ele reclamar desses vícios, né? Que quando é um produto durável, como um eletrodoméstico, uma geladeira, por exemplo, um fogão, que é um produto durável, ele tem aí o prazo legal, que é 90 dias, né? Da data da compra, né? 90 dias, para reclamar desse vício, né? Que é o prazo aí de garantia, fora o prazo que está no contrato, porque todo produto tem um prazo de garantia fora o prazo da lei, porque um complementa o outro, né? Então você tem os 90 dias mais o prazo de garantia que o próprio produto, que a própria loja te dá. Por exemplo, 1 ano de garantia daquela geladeira. Então você tem os 90 dias mais 1 ano, porque um complementa o outro. Certo? Exatamente. Essa garantia, ela é a garantia estendida ou a garantia contratual. Exatamente. Porque tem uma garantia estendida ou a contratual. Na garantia estendida, tem uma pequena diferença, que muitas vezes na contratual, o fornecedor, na contratual, ele pode estabelecer ali os limites de garantia. Por exemplo, quando a pessoa adquire um veículo, na garantia contratual, ele vai dizer ali o que vai cobrir. Vai cobrir câmbio, vai cobrir questão de motor, vai cobrir porta que quebra. O que será que vai entrar nessa garantia contratual? É legal essa disposição. Na garantia contratual ainda, o cachorro aqui, ainda vai estabelecer prazo, né? Mas que é de 1 ano, 2 anos, até 5 anos, dependendo do produto ali que está sendo adquirido. É interessante falar aqui para o consumidor que muitas vezes, não que não vale a pena a contratação da garantia estendida. Porque, doutor, fala um pouquinho aí, que eu acho que tem no seu livro, fala um pouquinho aí dos vícios, daqueles vícios que não são de fáceis constatação, que o consumidor ele vai descobrir passado o prazo da garantia, né? Então, se eu adquirir um bem durável, tem um prazo de 90 dias para que eu possa reclamar, né? Mas digamos que tinha um vício oculto
naquele determinado produto. Então, eu posso reclamar, mesmo que passou o prazo de garantia, mas aquele vício oculto foi descoberto naquela data, eu tenho como ainda, né, doutor, solicitar aí a garantia desse prazo legal, dentro dos 90 dias ainda, não havendo a necessidade de uma contratação de uma garantia estendida. O doutor poderia abordar um pouco sobre esse assunto? Então, quando o vício não é aparente de fácil constatação, o consumidor ele tem o direito, sim, de fazer uma reclamação e aí exigir que o fornecedor, né, ele ou devolva o valor corrigido, né, aquelas 3 opções que a gente já falou, provando Sim. que o vício é oculto. Mas, na maioria das vezes, o consumidor precisa ingressar com uma ação judicial e aí provar que o vício foi oculto e tal. Nem sempre é fácil administrativamente, né? Por questão de vício oculto, há que se provar no poder judiciário, aí, através, inclusive, de perícia, né? Que aí acaba não saindo fora dos juizados especiais, né? E indo para as instâncias ordinárias, porque o juizado especial, apesar de ter prova técnica, a perícia mais aprofundada não é realizada nos juizados especiais. Se for uma perícia mais simples, os juizados especiais têm entendido que sim. Mas eu nunca vi acontecer isso. Eles sempre remetem para as instâncias comuns, né? Exatamente, porque no juizado especial não cabe perícia, né, doutor? O doutor deixou bem claro isso. Então, lá na frente, se a pessoa acaba ingressando ali para declaração de um vício oculto, vai ter a realização de perícia e, né, acaba perdendo um tempo aí com isso. As pessoas estão comentando, obrigado pelos comentários, obrigado pelos doutores que estão, pelos colegas que estão aí nos prestigiando, obrigado consumidores, estou adorando essa live, falando aí de responsabilidade civil nas relações de consumo. O doutor João Marques está aqui, João Monteiro está aqui conosco, ele é advogado, escritor, depois ele vai mandar aí a foto do livro para eu publicar lá no meu feed. Exatamente, acaba tendo um prejuízo. Exatamente, tem um prejuízo. E com relação, o doutor falou aí no prazo de 90 dias para troca, devolução, reclamação aí, né, dos bens duráveis, eletrodomésticos. Doutor, agora, os bens não duráveis, o prazo é 30 dias. 30 dias que o consumidor tem para reclamar daquele bem não durável. Agora, a geladeira, ela é considerada ainda um serviço essencial? Está pacificado? Como que está ocorrendo? O consumidor, quando compra a geladeira, no outro dia tem aquele defeito, né? Aparente, já é descoberto que o gás vazou. Nesse caso, é considerado um serviço essencial? O consumidor ele tem direito à troca imediata desse produto? Olha, eu entendo que a partir do momento que o consumidor comprou e já apresentou esse vício, teria que ser trocado de forma imediata. Agora, se o consumidor compra a geladeira e usa por uns 2, 3 meses, apresenta um defeito, eu entendo que tem que enviar para assistência técnica, sim. Tá? Há jurisprudentes que entendem que é essencial, que teria que ser trocado de forma imediata. Mas eu entendo que na primeira semana que o consumidor comprou, apresentou um vício, eu já entendo que a troca teria que ser imediata. Tá? Exatamente. Eu entendo assim. Perfeito. E vamos falar um pouquinho aqui, nós estamos em período de Black Friday, estão tendo várias promoções em sites de compra, em loja. Doutor, uma pergunta aqui, produto de monstruário, tem ou não tem garantia? Tem algumas exceções com relação aos produtos de monstruário. Eu vi, assim, eu estava lendo mais
com relação aos produtos de monstruário, o que está acontecendo, né? O que a jurisprudência ela vem dizendo? As pessoas que ingressam com a ação judicial, ela tem que resolver primeiramente a administrativa, até para que você possa aprová-la na frente para o juiz, né? Que você tentou. Acredito que o momento agora é de negociar, né? Tanto negociar os termos de um contrato que você está realizando, e como negociar essas medidas aí para que você não saia lá lesado, tem que esperar muito tempo aí que o judiciário acaba sendo lento. Mas, doutor, com relação ao produto de monstruário, a garantia é igual como a compra de um produto novo? O que o senhor tem para falar aí dessa responsabilidade civil na compra desses produtos? Olha, se o consumidor ele é bem informado que aquele produto que ele está adquirindo é de monstruário lá, que ficou lá exposto, né, e só tem aquele produto, e ele resolveu, ele sabia, ele tinha ciência daquilo, eu creio que a garantia deve ser uma garantia diferente para ele, tá? Não pode ser a mesma garantia de um produto que não estava lá exposto, né? Um produto que estava na caixa, embalado e tal, né? E eu entendo que a garantia tem que ser diferente se o consumidor for informado que era de monstruário. Agora, exatamente, se ele não foi informado, se ele desconhecia isso, a garantia tem que ser a mesma, porque o consumidor não foi informado na hora que ele estava adquirindo que o produto era de monstruário. Eu entendo dessa forma. Tá? Sim, doutor. O Código do Consumidor ele não traz distinção entre a compra, entre a garantia desses produtos, de monstruário ou não. Exatamente o que o doutor disse. Desde que o consumidor, no momento da compra, ele tenha sido informado acerca das características desse produto. E é interessante ainda que o consumidor ele possa ali na nota fiscal mesmo anotar quais são as anomalias apresentadas pelo vendedor no momento daquela compra, né? Quais seriam? Eu estou adquirindo uma geladeira. Fazer um checklist, né? Exatamente. Ele está adquirindo aquela geladeira de monstruário. O vendedor, ele tem que informar quais são os defeitos aparentes e, de repente, um vício oculto que está ali que possivelmente é de fácil constatação. Olha, a geladeira ela custa R$2.000, dando um exemplo aqui para os consumidores, mas eu vou adquirir essa geladeira por R$1.000, né? Mas espera aí, o vendedor ele vai informar o consumidor quais são os defeitos ali, seja um arranhado na porta, seja um vidro que está quebrado interno. Então, o consumidor está adquirindo e não tem direito a reclamar daqueles vícios que foram mencionados. É interessante que ele faça anotação na nota fiscal. Agora, se lá na frente ele descobre que a parte interna da geladeira tinha uma trinca, faz com que o gás vaze, ele tem sim a garantia ali de 90 dias, porque o Código de Defesa do Consumidor não traz essa distinção entre um produto novo um produto novo adquirido na caixa com um produto de monstruário. Então, na Black Friday está acontecendo muito disso, né? As pessoas estão colocando ali, os fornecedores, o eletrodoméstico, um frigobar, uma geladeira, mas o consumidor ele tem que ter noção clara e objetiva do defeito que tem naquele produto. Né, doutor? Então, eu estou adorando. Deixa eu ver o tempo. Veja bem, se na loja está lá, o consumidor quer comprar aquela geladeira que tá ali exposta e não tem outra. Se tem um risco, um trincado, e ele aceitou, agora, se é um defeito no motor da geladeira, um defeito que não é aparente, aí eu entendo, né, como o próprio código também, né, a lei, exatamente, que a garantia dele com relação ao motor, que é uma coisa que está intrínseca ali no produto, que não é de fácil constatação, eu creio que a garantia é a mesma. Né? Mesmo igual ao produto que não é de monstruário. Sim. Tem uma pergunta aqui, doutor. Felipe Bolfo. É comum alguns... Eu tô sem óculos, esse óculos é artificial. Peraí. É comum alguns... É comum alguns grandes varejistas disponibilizarem seus sites para que terceiros realizem e-commerce.
estes realizam o fornecimento do produto. Em caso de defeito, como fica a responsabilidade de ambos? Olha, eu entendo que se você identifica, né, aquele fornecedor principal, aquele dono de site, ele que é o responsável. Agora, se ele não é identificado, até porque, logicamente, o consumidor vai escolher que ele se responsabilize, porque ele tem o poder aquisitivo. Presume-se que o poder aquisitivo, né, a capacidade econômica, logicamente, é de quem é o responsável pelo produto. Esse que está representando com e-commerce e tal, ele pode ser responsabilizado se não for identificado quem é o fornecedor principal. Eu creio que está respondida a sua pergunta de quem que é, do Felipe. Felipe, está respondida a sua pergunta aqui. Perfeito. É porque tem que ter o consumidor, ele vai buscar a identificação, né? Daquele fornecedor de serviço. Tem que houver aliás, as pessoas hoje precisam tomar muito cuidado com os sites, né? Para adquirir em sites confiáveis, ver se não é site clonado, site fraudulento, ver se tem a chavinha de segurança, se tem aquele HTTPS, tudo isso. Exatamente. Né? E o que vem acontecendo muito mesmo nesse período de pandemia são os boletos falsos e clonados. Então, eu acho assim que as pessoas, de modo geral, elas estão ainda fragilizadas com a pandemia, com a crise, é muita informação. Então, ela acaba sendo fragilizada e ingressa em um site, de repente, eu vou comprar um veículo em um leilão. O site, ele é perfeito, ele pede login, senha, identificação, você envia seu documento e eu já vi casos em que realmente aconteceu isso, não tô de casos mesmo em que a pessoa fez lá o cadastro para realização de compra e o site era clonado, não existia aquele local, não tem. E principalmente leilão, tá tendo muitos sites, estão tendo sites clonados. E naquele próprio site, o boleto é gerado. Então, o banco ele não será responsabilizado apenas porque realizou a emissão daquele boleto falso e clonado. Então, você, consumidor, ao realizar qualquer boleto, principalmente por e-mail, tenha noção de quem é a pessoa que vai receber aquele valor. Então, digamos assim, que você tem uma conta telefônica para ser paga. Durante a realização daquele pagamento, você identifica que é uma pessoa física que está recebendo aquele valor. Então, tem alguma coisa de errado nessa relação. Então, tomem muito cuidado. Esse tipo de golpe está acontecendo com muita frequência, principalmente nesse período de pandemia. A gente está entendendo que as pessoas estão mais fragilizadas aí. Doutor, quando fala em responsabilidade civil, eu tenho notado aqui que o assunto é bem amplo, porque nós poderíamos abordar vários temas aqui. Por exemplo, o doutor falou muito sobre responsabilidade civil dos médicos, o doutor falou conceito de consumidor, fornecedor, falou sobre os defeitos, sobre troca, vício, produto. Falamos aí respondendo perguntas. Tem algo que o doutor tem a acrescentar para aquelas pessoas que estão aí nos vendo? Então, eu só vou falar sobre, que eu não acabei concluindo sobre o direito de arrependimento, né? Isso! Que eu não falei. Exatamente. Então, o direito de arrependimento está lá no artigo 49, né? O artigo 49, ele é muito usado para compras feitas via online, via internet. Porque o nosso Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele foi editado no início da década de 90. A internet, ela foi difundida no Brasil em meados da década de 90. Então, a internet veio depois do código. E aí, o que aconteceu? Não tivemos aí uma lei atualizada para o comércio eletrônico. Então, nós utilizamos o artigo 49 para compras pela internet. Porque o que fala lá, né? Como a doutora já explicou, né? O direito de arrependimento. Quando você compra fora do estabelecimento comercial, como é no caso da internet, que é online, você está fora do estabelecimento comercial,
Se o produto chega na sua casa e você se arrepende, né, você não precisa motivar, justificar por que você não quer e quer que seja devolvido o dinheiro que você pagou, você não gostou do produto. Você não precisa motivar. O produto não está com defeito, você não quis, né? Então, o que acontece? Você pode pedir a restituição do valor e ser devolvido esse produto. Né? O direito de arrependimento no prazo de 7 dias da data do recebimento do produto, ou, no caso de um contrato, 7 dias da data da assinatura, né, virtual naquele contrato. Né? É a assinatura virtual. O clique lá, você assinou, concordou com o contrato, você fez ali o contrato, assinou na hora que você clicou lá, você concordou com aqueles termos. Então, há o direito de arrependimento nesses casos. Tá? Exato. E o direito de arrependimento, ele se aplica a compras realizadas por internet, catálogo, compra a domicílio. Essas pessoas que vendem produto como, vou falar, Natura, Avon, também o consumidor tem direito de arrepender dessas compras realizadas. Isso. Uma exceção aí é quando o consumidor ele vai até a loja, né? Digamos assim, tem uma loja no shopping, ele está passeando ali, compra, e tem as vendedoras que vendem em casa esse produto, né, de revista, mas a empresa abriu uma loja física, e nesse caso não cabe o direito de arrependimento. O direito de arrependimento, ele pode ser aplicado em compras em loja física. Digamos que é aquela cortesia, né, que o fornecedor ele oferece ao consumidor. Por exemplo, o consumidor vai comprar um sapato, recebe na caixa uma notinha ali que ele tem o prazo de 30 dias para se arrepender, para realizar a troca. Nesse caso, o fornecedor ele está oferecendo ao consumidor uma cortesia. Se essa cortesia ela é oferecida, ela tem que ser cumprida. Né, doutor? Sobre aí incorrer em prática abusiva. E o tratamento entre um consumidor e outro, em todas as lojas, tem que ser igual. Eu não posso conceder um desconto para um consumidor ali na frente do outro, dou 10% para um, 10% para o outro. Não pode ter essa diferenciação de tratamento. Eu já vi muito acontecer de um consumidor ganhar um desconto maior do que o outro, independentemente do valor da compra. Eu acho que até é meio chato, né, essa situação, assim, você vai adquirir um produto e a loja acaba fazendo essa diferenciação, aí, até de tratamento, né? Todos os consumidores têm que ser tratados aí de forma igual. É uma prática abusiva, né? Isso daí tem que ser denunciado aos órgãos de proteção e defesa do consumidor, né? Exatamente. Quando acontecer uma situação como essa, fazer um boletim de ocorrência. Né? Sim, eu vou verificar aqui quanto tempo que tem nossa live. Opa! Tô tentando ver aqui. Falta quanto tempo, doutor, para terminar aqui? Eu acho que vai... uns 5 minutinhos, eu acho. 5 ou 10 minutos. 5 minutos? Eu creio que sim, porque no meu relógio é 8 horas. Ah, tá. Tô terminando aqui. Pessoal, eu quero agradecer ao doutor. Muito obrigada por estar aqui sexta-feira falando de CDC. Uma honra para mim. O doutor é advogado, escritor. Tem um livro aí que eu vou adquirir, sim. Quero aprender mais sobre relação jurídica aí na relação do consumidor. Responsabilidade civil. Deu uma embananada aqui. Quero agradecer a todos os colegas que estavam conosco aí hoje. Muito obrigada. Sigam lá. Doutor, vou estar marcando ele aqui no link. Tem o link da live também. Vão lá, o doutor tem várias lives que ele está realizando na sua página, falando aí de direito do consumidor. É um nicho de atuação que eu escolhi para atuar aqui dentro do Instagram também, porque eu me identifico muito com o direito do consumidor. E muito obrigada, doutor. Deixar as palavras finais aí pro doutor. Muito obrigada. Então, eu já deixei o meu perfil aqui, João M. Monteiro, joão.m.monteiro, vocês entram lá. Tá? Me sigam lá nas redes sociais, me prestigiem. Lá eu falo de direitos do consumidor,
de outros assuntos jurídicos lá, falo de desenvolvimento humano e pessoal, né, na qualidade de coach também. Se vocês quiserem me seguir também lá, sobre esses assuntos, podem me seguir, mandar mensagem, que eu estou também aberto. E se vocês quiserem adquirir o livro, é só clicar no link da bio e tem o botão Converse com o João Marcos. Aí você me acessa e aí eu mando o livro e aí a gente combina direitinho. Ou então pelo site da editora Letras Jurídicas, né? É letrasjuridicas.com.br. Perfeito. Pessoal, a live ela vai ficar salva lá no feed. Vamos marcar uma outra live aqui para falar de responsabilidade civil. O assunto é bem amplo, tem muita coisa para falar. Vamos para vir aqui. Nos próximas semanas a gente já volta aqui. Vou fazer aí o convite para vários colegas para nos prestigiar nessa próxima live. E acredito que a Associação Brasileira de Advogados ela possa também nos ajudar com a divulgação também, porque agora eu faço parte da comissão de Direito Civil e Processo Civil da ABA e fui convidada para ser vice-presidente da Comissão do Consumidor da ABA também. E muito obrigada a todos, obrigada principalmente ao doutor por estar aqui hoje, disponibilizando seu tempo para estar aqui falando com todos aqui. Muito obrigada. Finalizando aqui a live antes que caia, muito obrigada mesmo, doutor. E até a próxima, e vai ser no seu perfil. Tá bom, até a próxima. Vai ser, eu faço uma satisfação. Aceito o convite, tá ótimo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.